Galera, hoje eu vou falar para vocês de como que eu consegui me aposentar antes dos 30 anos de idade, pessoal. Falar sobre esse planejamento que eu fiz no decorrer da minha vida, né? Como que funcionou, até para mostrar para vocês que sim, é possível, tá? E se vocês também não querem ter que ficar dependendo ali do INSS. E mostrar para vocês que não é tão difícil como vocês imaginam, tá? Mas galera, o que que acontece? Eu gravei um vídeo também falando sobre como eu consegui juntar 100 mil reais. Se vocês não viram esse vídeo, vai lá, dá uma olhada, vou colocar aqui em cima dos cards, tá? Que eu tenho certeza que esse vídeo também vai ajudar muito a complementar o que eu tô falando aqui. Mas o que que acontece, pessoal? Lá no início da minha jornada, quando eu comecei a trabalhar, a única coisa que eu pensava, pessoal, era em ganhar cada vez mais para poder gastar, né, para comprar roupa, tênis, celular, para sempre estar trocando essas coisas, né? Mas o que que acontece, pessoal? Eu percebi que se eu continuasse nessa tocada de sempre pensar em ganhar mais e não guardar nada, não investir, chegaria no futuro e eu teria grandes problemas, tá? Porque eu tinha, por exemplo, o exemplo da minha mãe, que ela se aposentou e no decorrer dos anos a aposentadoria dela foi valendo cada vez mais. Tá? Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e que eu quero alertar vocês também aqui nesse vídeo. Mas o que que acontece, pessoal? E aí eu comecei a guardar dinheiro, comecei a investir, comecei a ver que não é tão difícil assim da gente se aposentar, tá? E por que que eu falo isso, pessoal? Porque existem várias estratégias que a gente pode fazer no decorrer da nossa vida, mas uma coisa muito importante é a gente, de vez somente guardar dinheiro, a gente precisa investir o dinheiro. Então essa é uma grande diferença, tá? E todo mundo hoje acha que para tu se aposentar, né, você precisa de mais de R$1 milhão. E não é isso que acontece na prática, pessoal. Porque o que que acontece? Existem uma coisa que as pessoas elas acabam sempre misturando, que é aposentadoria e liberdade financeira. E a maioria não sabe que essas duas coisas é uma diferente da outra, tá? Mas elas acabam sempre misturando e colocando sempre na mesma prateleira. Mas o que que acontece, pessoal? Hoje, a aposentadoria é basicamente, né, um dinheiro que tu precisa ter mensalmente que vai pagar todas as tuas despesas, tá? Então isso é importante a gente frisar. Que todas as suas despesas elas vão ser pagas pelos seus investimentos, né? Então isso sim é considerado uma aposentadoria. E liberdade financeira, pessoal, é nada mais do que tu hoje poder comprar absolutamente o que tu quiser, sem tu se preocupar em fazer absolutamente nada, sabe? Exemplo que eu vou dar para vocês. Quando tu tá aposentado, tu tens uma renda mensal que vai cobrir todo o teu custo de vida. E quando tu tem a liberdade financeira, isso quer dizer que, cara, tu não tem mais preocupação com nada. Se tu quiser ter 2, 3 carros, tu pode ter. Se tu quiser fazer viagem a cada 30 dias, tu pode estar fazendo. Se tu quiser, cara, correr pelo mundo, tu pode, entendeu? Então isso seria liberdade financeira, que, cara, tu não vai mais precisar se preocupar com absolutamente nada, tu vai poder comprar o que tu quiser. E quando tu tá aposentado, não, tu tens, né, um valor que tu podes gastar todo mês, que vai ser proveniente, né, dos teus investimentos que tu fez, que vão pagar todas as tuas despesas. Então tu entende que quando a gente consegue entender que a aposentadoria é diferente de liberdade financeira, pessoal, a gente vê que a gente não precisa de R$1 milhão. A gente simplesmente precisa procurar investimentos que vão dar boas rentabilidades para nós, que vão fazer com que o nosso patrimônio ele se multiplique durante os anos para a gente ter uma aposentadoria confortável. Então o que que acontece, pessoal? A primeira coisa que vocês precisam saber, Maico, quanto que eu preciso ter hoje, né, para mim pagar o meu custo de vida? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm hoje o custo de vida de R$2 mil por mês, tá, pessoal? Tu vais pegar, isso daria 24 mil por ano, tu vai dividir por uma rentabilidade que tu teria nos teus investimentos. Por exemplo, hoje, vocês conseguem ter várias rentabilidades, né? Mas vamos pensar que tu consiga ter uma rentabilidade hoje de 1% ao mês. Isso daria 12% ao ano. Tu vai dividir os 24 mil, divide pela rentabilidade que seria 12, tu vai ter o valor de aproximadamente R$200 mil que tu teria que ter investido. Então vocês entendem? Maico, então se eu tivesse essa rentabilidade de 1% ao mês, eu teria que ter 200 mil para ganhar 2 mil. Para ter o meu custo de vida, se fosse de 3 mil por mês, eu teria que ter 300 mil investido.
E se fosse de 4 mil, 400 mil investido. Então vocês entendem que se hoje vocês tivessem, por exemplo, 400 mil, né, investidos a uma rentabilidade de 1%, vocês hoje estariam ganhando 4 mil por mês, sabe? Então é isso que eu falo para vocês. Às vezes é o salário que tu ganha, às vezes é até um pouco mais do salário que tu recebe hoje. Então às vezes não é algo assim, nossa, 400 mil reais é muito dinheiro. Eu sei que para a gente juntar 400 mil reais não é fácil, pessoal. Mas ao longo dos anos, se a gente começar agora a investir, a gente vai conseguindo juntar esse dinheiro e no decorrer do processo, vocês vão ver que vai ser possível sim conseguir alcançar isso. Ah, Maico, mas pô, o salário que eu ganho hoje é muito pouco, eu moro de aluguel, eu tenho minhas despesas. Cara, infelizmente a gente precisa ou talvez começar a estudar, a fazer uma renda extra, a fazer hora extra, para tu conseguir talvez juntar um dinheiro para tu conseguir acelerar esse processo de investimento, tá, pessoal? Então, é isso que eu costumo dizer para vocês. O que eu fiz na minha jornada? Eu saí da CLT e comecei a trabalhar como corretor de imóveis, sabe? Porque era uma profissão que iria conseguir me dar uma rentabilidade maior do que trabalhando, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de uma firma e encurtando talvez esse meu processo, sabe? Então é isso que eu quero falar para vocês. É possível, pessoal, às vezes arranja 2 empregos, eu sei que não é fácil, né? Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Mas hoje a conversa que nós estamos tendo aqui é que, cara, tu não precisa ter R$1 milhão para se aposentar como todo mundo imagina. Simplesmente tu precisa ter investimentos que custeiem o teu custo de vida, tá? Então tá vendo como fica mais fácil? Pô, pensa, às vezes tu é uma pessoa que, cara, sei lá, tem um carro de R$200 mil. Será que não vale a pena a gente vender esse carro de R$200 mil e começar a investir para no futuro fazer esse dinheiro se multiplicar e ter uma rentabilidade ainda maior? E quanto antes tu começar a investir, mais rápido tu vai conseguir, né, juntar um dinheiro para tua aposentadoria. Então, o que eu diria para vocês? Cara, começa a investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, imóveis. Começa a estudar sobre isso. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Mas estudem sobre isso. Veja como que funciona o mercado, né, para vocês terem essa rentabilidade que possa acelerar mais o processo de aposentadoria de vocês, entendeu? Para que vocês cheguem lá na frente e tenham uma aposentadoria confortável, que você não dependa somente do INSS, né? Porque a gente não sabe nem se vai chegar lá na frente e vai ter, né, aposentadoria pelo INSS, entende? Então são coisas que vocês podem estar fazendo no decorrer desse processo que vai acelerar essa possível aposentadoria de vocês, que foi o que aconteceu comigo, tá? E também, no decorrer desse processo, vai que vocês começam a entender mais sobre investimentos, sobre como funciona esse mundo e queiram ter também a sua liberdade financeira. E eu estou em busca disso aí, pessoal, a tentar conseguir a minha liberdade financeira, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, o mundo dos investimentos é possível sim a gente se aposentar antes do prazo, né? A gente ter talvez a nossa liberdade financeira, tá? Então assim, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se esse vídeo ajudou vocês, se ficou claro as coisas que a gente conversou aqui, se vocês vão começar a investir também. Lembrando, pessoal, que eu gravei num vídeo anterior montando a minha carteira de investimentos, tá? Então eu vou começar a investir, comecei com R$200. Coloca aqui embaixo nos comentários se vocês viram esse vídeo, se não viram, vai lá, dá uma olhada, tá? E lembrando que, gente, é possível sim, só basta a gente acreditar e dar o primeiro passo, a começar a investir em ativos que vão dar retorno pra gente lá na frente. Porque às vezes eu vejo, cara, que o pessoal gasta muita coisa com coisa desnecessária. Às vezes comprando um carro melhor do que você já tem, que às vezes não faz nem sentido, porque o carro, às vezes ele vai te levar no mesmo lugar, né? Que era uma coisa que meu avô falava muito. Uma vez eu fui mostrar um carro que eu comprei pra ele, daí ele falou... Ele deu uma risada, né? Aquela risada. Mas esse carro aí, ele leva no mesmo lugar que o meu. E ele tinha um Fusca, né, galera? Então, assim, é isso que eu costumo dizer para vocês. São coisas que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que às vezes as nossas prioridades, cara, elas estão em coisas pequenas, né? Em começar a economizar, guardar, pra gente chegar lá na frente, pra gente conseguir desfrutar ainda mais dessa vida que a gente tem, que, vou falar um negócio pra vocês, né?
essa vida é uma delícia, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!